Olá, Marcos Petri aqui e o tema de hoje é um tema sensível, um tema por vezes complexo, mas muito pedido aqui por vocês, sejam pais, mães, professores ou profissionais que trabalhem com o transtorno do espectro autista, que lidem com essa caminhada no espectro, que é diária e que é muito contextual. A gente tem que gerar contextos significativos de vivência para os indivíduos evoluírem. E eu conto desde já com o like de vocês para agigantar essa discussão, para contar para o YouTube que esse vídeo é relevante e para que ele seja entregue a mais lares, a mais famílias e mais contextos. A discussão hoje é em torno da medicação. Autismo e medicação, que relação é essa? Como eu devo observar a isso? Bem, o que eu vou entregar aqui tem que ser ponderado. Por quê? Eu tenho uma vivência do espectro autista. Muitas pessoas que estão me assistindo podem ter outras vivências, outros corpos, outras dinâmicas do seu psiquismo. Então o que eu falar aqui pode não funcionar para muitos, pode funcionar para alguns, pode funcionar diferente para outros tantos. Estive pesquisando os dois principais tipos de medicação e para que eles se destinam, porque na minha época de descoberta do autismo, a medicação não era nem mesmo citada, não se tinha uma estrutura de psicoeducação em torno do autismo, ou seja, não se falava das especialidades que cuidam do cérebro autista. Os medicamentos, então, aqui no Brasil são dois, a risperidona e o aripiprazol, sendo que o segundo é mais caro e pouco acessível à população em geral. A risperidona é utilizada nas vias de diminuição dos comportamentos motores, principalmente os movimentos muito agitados, a agressividade e a oscilação de humor, e é a medicação mais usada. O aripiprazol trata-se de uma diminuição na hipercinesia, que são esses movimentos repetitivos e muitas vezes autolesivos, também age no humor e na modificação, estabilizando-o. E aí, quando se analisa esses dois medicamentos, a primeira coisa que se tem que fazer é perder o preconceito. Muitas pessoas precisam deles para ter uma vivência autônoma e cada indivíduo é um. Então peçam para o médico de confiança olhar para vocês, e a especialidade que mais pesquisa sobre o autismo aqui no Brasil é a psiquiatria infantil. Ela tem descoberto bastante coisas sobre as estratégias de intervenção medicamentosa, então é importante procurar o aporte desse profissional. Pondo na balança, os efeitos colaterais dos medicamentos têm que ser considerados. O efeito da risperidona, o mais recorrente que eu achei, foi a ânsia de vômito, a azia e a prisão de ventre. São três no mesmo grupo, né? Direcionados ao estômago. Então o estômago dessa criança recebe a risperidona e até em idades muito tenras, crianças aí de 4, 3 anos de idade, já se contraindica o uso, de acordo com as fontes em que pesquisei. Já para o aripiprazol, que é da categoria dos neuroestimulantes, o efeito colateral mais citado nas pesquisas em que observei o ganho de peso, porque ativa hormônios nesse sentido, a longo prazo de uso. Então cada pai, cada mãe precisa estabelecer essa balança com o terapeuta da sua confiança e perceber se essa mediação de substâncias químicas no nosso cérebro não pode ser feita, aliás, através de outras vias, como observar o contexto enriquecido de estímulos, como observar as vivências significativas, e o profissional que mais faz isso, gente, no Brasil, é o terapeuta ocupacional, principalmente aqueles com certificação em AIRES, que é a terapia de processamento sensorial, ou seja, a terapia de reorganização sensorial, aquela que vai fazer com que teu filho navegue melhor pelo ambiente. Consulte o terapeuta ocupacional da tua confiança para pôr também na balança desses medicamentos. Eu tenho tentado também uma via de controlar algumas substâncias estimulantes, como o café, por exemplo. Eu tenho visto que se eu diminuo o café,
eu diminuo problemas no sono, eu diminuo a inquietude e eu aumento o foco de concentração. Pessoal, essas foram algumas vivências minhas e que eu pesquei na internet para iluminar essa questão tão difusa e tão difícil de se chegar a uma resposta. Qualquer coisa que eu disser aqui vai ser contributiva, porém, se comparada à realidade idiosincrática de cada um, ou seja, a particularidade de cada um, ela pouco vai fazer. Então, levem isso a debate, apresentem isso ao profissional de sua confiança, façam com que o profissional de sua confiança esteja perto de vocês na hora de decidir por medicar ou não medicar. E também tem muitos parâmetros a ser observados: peso, altura, idade, vida social do indivíduo, porque tudo isso vai impactar na parte psicológica, na parte de cognição, concentração, fala, e sempre saber que não tem nenhum medicamento que vai tirar o autismo. O autismo vai sempre existir como condição crônica. Eu vou crescer, eu vou envelhecer e vou continuar sendo autista. Um grande abraço, pessoal. Fiquem bem, fiquem em paz. Até um próximo vídeo aqui do Diário de um Autista. Tchau!